Podemos, mano. Podemos, ok. Vamos orar então. Senhor Deus e Pai. Pai, eu te agradeço, Pai, pela vida dos meus irmãos que estão aqui, Pai. Te agradeço pela vida do Leandro, Pai, que vai estar ministrando hoje, Senhor. Senhor, eu te peço, Senhor, que ele seja, Pai, usado, Pai, nessa noite. Aquilo que o Senhor deu para ele, Pai, para repartir conosco, Senhor. Pai, usa, Pai, de maneira grande e forte, Senhor. Em nome de Jesus, assim eu te peço, Senhor. Amém. Mano, tá contigo. Eu vou ministrar o dia do Senhor. Tá muito bom. E o áudio, me respondam aí, tá legal, tá saindo bem. Bom, para quem não me conhece, eu aqui na turma dos ministros 1, eu sou novato. Tô chegando aqui agora, era da turma 2. Por conta de um movimento da mídia entre eu e o Sama, eu meio que vim pra cá e ele foi pro ministro 2. Mas tudo é para do reino, tudo é para trabalhar pro reino. Vamos lá. Quando me falaram que o tema era o Dia do Senhor, o Bruno me falou, foi um tema assim que eu nunca tinha visto na vida, nunca tinha estudado. Tinha ouvido falar, porém nunca tinha me aprofundado. Aí quando ele me passou, deu estudada bem rápido e breve. E se vocês quiserem, pode abrir a Bíblia de vocês, lá em Isaías 34:8. Amém? Lá diz assim: porque será o dia da vingança do Senhor, o ano de retribuições por causa de Sião. Olhando para esse texto, a gente vê que é um texto assim bastante pesado, porque fala o dia da vingança do Senhor. E a gente cria uma mentalidade que Deus sempre foi amor. E ele é amor, realmente. Deus é amor. A Bíblia fala que ele amou o mundo de tal maneira que entregou seu filho unigênito. Aí quando eu comecei a ler, eu comecei a viajar, eu comecei a apertar o texto falando, cara, o dia do Senhor, o dia da vingança do Senhor. E eu comecei a estudar e eu peguei alguns textos em 1 Coríntios, fala que o dia do Senhor será um dia somente que ele virá como julgamento. Deus ele vai vir como justo juiz e ele irá julgar nossas obras. Ele vai ver quais são as nossas obras. E vemos que a gente vive em um tempo onde a gente não está pronto nem sempre para viver as grandes obras do Senhor. A gente prefere cuidar de nós mesmos, em vez de falar, Deus, a minha vida é tua, toma a minha vida em tuas mãos, toma minha vida é totalmente sua, faça o que tu queres. Mas não, a gente geralmente fica preocupado só com o nosso eu, fica correndo atrás de coisas e acabamos esquecendo de fazer aquilo que Deus nos chamou. E acabamos nos esquecendo de fazer para aquilo que Deus nos chamou. Ir por todo mundo e anunciar o evangelho a toda criatura. A gente às vezes esquece de amar pessoas, porque uma pessoa nos magoou, porque algumas pessoas vão nos machucar. Sim, isso daí é triste. Até parece que, cara, vai acontecer isso, nós vamos ser magoados, vamos. Só que o dia do Senhor vai vir para isso. Vai ser o julgamento, onde eu já disse que ele será o justo juiz. A Bíblia vai falar que será um dia determinado,
onde ele irá julgar todos e vão estar todos em seus irá estar todos reunidos e ali ele vai começar a julgar todo mundo justamente. Ele vai ver, cara, era para você fazer isso, Leandro, era para você fazer isso, por que tu não fez? Você tinha tudo para fazer isso e não fez? Como assim? Você você vai. E agora? Como é que você vai me responder isso? Eu te dei tudo. Eu te entreguei dons, eu te entreguei pessoas para te apoiar, eu te entreguei um ministério, eu te entreguei pessoas do Ignição. Mas e aí? Você ficou parado, você ficou olhando, reparando em situações, reparando na sua vida, esqueceu do que é mais importante, do que é eu. Cara, isso mexe comigo. Porque Deus ele vai vir julgar e ele não vai falar, ah, amigão, você não fez isso, mas calma aí. Fazer o quê, né? Não, ele vai julgar justamente. Deus ele é justo, ele é fiel. Ele não vai alisar a mão porque um dia sei lá, a gente abriu mão de algumas coisas. Não. Ele preparou algo pra gente, ele nos predestinou. Na Bíblia fala que ele nos predestinou. Ele já nos predestinou para viver algo, mas a escolha é nossa se viver aquilo ou não. E quando a gente tá vivendo, é muito difícil a gente renunciar às coisas para ver a vontade de Deus. Mas o real evangelho é isso, é a renúncia. A gente ficar renunciando às coisas para que no dia que Deus vir, no dia dele, no dia que ele irá julgar todos nós, ele fala, cara, parabéns, você foi fiel, você vai poder reinar, você vai poder fazer parte do meu reino. Muitas pessoas acham que quando ele vai vir nesse julgamento, vai ser para lançar alguém no inferno. Não. Em Efésios 2:8 fala que nós somos salvos pela graça. E, e é de graça porque para que a gente não se vanglorie. Porque o nosso coração assim, nosso coração não pode conquistar nada. Às vezes que a gente começa a colocar, falar, pô, fui com minha força, foi assim que eu consegui, foi. Se não fosse meu esforço, nada teria acontecido. Sendo que muitas das vezes é Jesus que faz com que a gente tenha aquela certa sabedoria para conseguir realizar aquelas coisas. Só que a gente acaba se esquecendo de agradecer a Deus e só nos vangloriamos. Mas voltando, para não abrir muito ênfase e a gente se distanciar da administração, a gente começa. Gente, minha mãe ligou. Perdão, minha mãe ligou, sei lá, ela não tá dando conta de abaixar. Perdão. Ai, gente, vamos lá. Voltando. E Deus, quando ele vai vir julgar-nos, cara, vai ser um dia que ele vai falar, poxa, você está habilitado a participar do meu reino, porque você seguiu. E eu fui buscar um texto que levava muito a isso, e está lá em 1 Coríntios 3, do 12 até o 15, fala bem assim, ó. Contudo, se o que alguém edificar sobre o fundamento é ouro, prata e pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará porque é revelado pelo fogo. E o próprio fogo provará a obra de cada um, de que tipo ela é. Se permanecer a obra de alguém que edificou sobre o fundamento, esse receberá a recompensa. Se a obra de alguém se queimar, ela sofrerá um dano, mas ela mesma será salva. Todavia, como com que através do fogo. Cara, eu estudando esse tema, o Dia do Senhor, eu cheguei nesse texto. E esse texto ele mexeu muito comigo. Porque em que nós temos firmado nossas coisas? Qual é o nosso alicerce? Jesus fala que nós temos que firmar na rocha e não firmar na areia. Porque se firmar na areia, o vento vir, ele pode derrubar. Se firmar em outras coisas que não sejam a rocha,
pode cair, mas quando nós firmamos tudo que a gente faz na rocha que é Cristo, cara, a gente vai ter com o que fazer quando a aprovação do Senhor vir. E vai ser nesse dia que ele usará isso. Vai ser no dia do Senhor, onde ele vai colocar à prova toda a nossa obra. Vai ver, calma aí, eu vou provar com fogo aquilo que ele fez. Bora lá. Será que ele firmou em mim? Será que ele estava firmado em mim na hora que ele começou aquilo? Será que ele firmou em mim quando ele colocou a mão para fazer aquilo outro? É isso que nós temos que ter aí. Fazer, cara, será que o que eu estou fazendo hoje para o reino de Deus está firmado em Cristo? Ou é algo que eu penso? Ou é algo que eu acho? Porque não se trata só de nós, se trata do que Deus fez e daquilo que Cristo fez. Se dependesse só da gente, cara, não ia dar certo. Mas por isso que Deus fala, cara, edifica sobre o fundamento. E o fundamento é Cristo. E, e tem que estar fundamentado, não é com madeira, feno e palho. Porque isso, quando o fogo bate, destrói. Eu acho que todo mundo aqui já fez fogueira, que não fez. Aí, se um dia fazer, vai ver que o que é mais usado são madeiras para queimar, são feno, são palha, que são coisas que queimam rápido. Mas se você pegar um ouro, uma prata ou uma pedra preciosa que ela vai estar queimando em alta temperatura ali, ela vai ser difícil, mesmo assim ser destruída. E nem será destruída, ela vai ser derretida, vai mudar só de sólido. Vai sair do sólido e vai para um estado líquido. Vai ser muito difícil tu levar ela ao ponto de ser um estado gasoso. A madeira, o feno e a palha não. Isso fala muito de nossas obras. Cara, nossas obras estão sendo coisa de madeira, de feno ou de palha, ou de ouro, de prata ou pedras preciosas? Qual é a nossa real obra? A gente às vezes começa a fazer coisas com que, com que a gente acha que é porque é mais fácil, é do jeito certo. Ou às vezes até pode ser difícil, mas, mas para a gente pode ser do jeito certo, mas para Cristo não é. Se fosse depender daquilo que a gente pensa para o reino, eu acredito que Jesus não tinha morrido. Porque a gente pensa, cara, eu estou fazendo isso, mas será que esse é meu real chamado? Foi para isso mesmo que Deus me chamou? Foi para isso mesmo que Deus. Foi para isso mesmo que eu nasci? Eu não sei se já passaram pela cabeça de vocês, mas pela minha já passou várias e várias vezes e ainda passa. Sobre eu estar fazendo uma coisa e não estar realmente no propósito de Deus. E não ser aquilo que Deus fez e chegar no dia do Senhor, ele fala bem assim, ó, Leozinho, Leandro, você não firmou aquilo que era. A sua obra foi madeira, palha e feno. Porque eu não te chamei para viver isso, eu te chamei para viver outra coisa. Só que você foi para uma área onde tu se achou mais confortável. E o reino não se trata de algo confortável. Se fosse para algo confortável, Jesus não tinha descido do trono, tinha ficado no céu. Não, ele desceu, ele se fez carne, ele se fez homem, sofreu, morreu, andou na via dolorosa, foi cuspido, foi chicoteado. Mas ele ressuscitou porque ele estava dentro do propósito. Esse é o mato do evangelho. Quando nós estamos dentro do propósito, a gente pode até sofrer, a gente pode até apanhar, podemos até ser chicoteado, a gente pode sofrer qualquer coisa. Mano, mas Deus vai estar com a gente e se a gente morrer, Deus ainda vai ressuscitar a gente. Porque o que importa é o propósito dele ser cumprido, não as minhas vontades. A gente acha que tudo se trata do nosso jeito, se trata da nossa maneira. E a gente esquece a qual maneira de Deus é boa, perfeita e agradável. Tem um texto que eu levo para minha vida, que foi o primeiro versículo que eu decorei. Fala assim, que olhos não viram, ouvidos não ouviram, e nem subiu ao coração do homem aquilo que Deus preparou para nós.
Só que a gente olha com os olhos carnais e vê que as coisas que a gente vê é bem mais fácil do que as coisas para Deus. A gente acha que o milagre é impossível. Por mais que a gente vê milagres em vida de outras pessoas, a gente ainda não é capaz de acreditar no milagre na nossa vida. A gente ainda é capaz de dizer, cara, isso daí não é possível. Só que quando a gente está dentro do propósito, a gente está andando, a gente está afirmando a ver milagres, a gente vai passar a afirmar as coisas em Cristo, afirmar as coisas no fundamento, com ouro, prata e pedras preciosas, que quando chegar o dia do Senhor, ele pegar e ele falar, nossa, olha lá meu filho, eu preparei aquilo para ele, ele realmente viveu aquilo. A gente acha que para a gente ser grandes coisas na presença de Deus, a gente tem que subir no púlpito, ou a gente tem que fazer sucesso na carreira ministerial, tem que estar na fama. Não, o evangelho se trata da gente mostrar algo para uma pessoa a ponto de ela entender aquilo e falar, cara, eu também quero comer desse pão, eu também quero beber nesse rio de vida. A mulher samaritana, quando ela encontra com Jesus, Jesus fala com ela que ela me deu um pouco de água. Aí ela fala, como assim, você sendo judeu, eu sendo uma mulher de Samaria, tu tá me pedindo água? Aí Jesus pega e lança uma pra ela, falando, cara, se tu soubesse que tá pedindo água, era tu que me pedia água. Porque a água que eu te der, tu vai ter vida eterna. Tu não vai ter mais sede. Tua carne pode até sentir sede, mas quando você passar a entender o que eu estou vivendo para você, a sede vai embora, a fome vai embora. Nós temos que aprender a firmar a gente no propósito de Cristo, firmar nele. A gente às vezes é preocupado com sucessos. A mulher samaritana, quando ela entendeu o que ela estava falando, ela foi anunciar. Ela pegou, chegou lá na Samaria e falou, ei, vocês têm que conhecer um cara. Esse cara é incrível, ele é o Messias, ele é o Salvador. Algo que quase ninguém acreditava. Por quê? Porque ela teve o entendimento de que era Cristo e começou a se firmar nisso. Nós temos que se firmar nele, para quando o dia da prova do Senhor vir, a gente fala, cara, chegou o grande dia e eu sei o que eu fiz, eu sei que eu estava no propósito de Deus. Eu sei que quando chegar a minha hora, ele vai me julgar e vai falar, vem filhão, vamos cenar comigo. Por, porque por mais que às vezes nós pensamos, cara, eu vacilei, beleza, eu não estava no propósito, Deus, beleza, Deus, e agora? Deus falou, calma, filho, tu vai ser salvo. Tu só não vai ter uma parte do reino comigo. No versículo 15 de Eclesiastes 3, fala assim, se a obra de alguém se queimar, ele sofrerá o dano. Sim, ele vai sofrer, porque ele não seguiu com meus caminhos, ele não cumpriu aquilo que eu falei. Ele vai sofrer o dano, porque eu estou julgando ele justamente. Eu estou sendo justo, ele vai sofrer o dano. Mas ele mesmo será salvo. Porque foi como eu falei, a salvação foi de graça, a salvação foi dada a todos. Cristo veio para isso, Cristo veio para nos dar salvação. Por mais que ele fala grande parte do evangelho de reino, mas ele veio para nos dar salvação. Porque tinha que ter um sacrifício, ele se sacrificou para a gente ser salvo. Porém, para a gente fazer parte do reino, a gente precisa ter obras. A gente precisa ter aquilo fundamentado nas coisas de Deus. A gente precisa ter nossas coisas que a gente está fazendo aqui na Terra fundamentado em Cristo. Porque o reino ele é tomado por esforço. O reino não é porque eu tenho mais condição financeira, ou porque meu pai ele é tal pastor. Não. O reino ele é tomado pelo nosso esforço. E quando chegar o dia do Senhor, vai ser o dia que ele vai falar, cara, cadê tuas obras?
Cadê aquilo que tu fez? Cadê teu fundamento? E aí, eu vou botar fogo. Vai queimar ou vai continuar aí? Ele porá fogo e o fogo, e o próprio fogo provará a obra de cada um, de que tipo que ela é. Se ela é uma obra que foi fundamentada, uma obra que é digna de receber a recompensa, uma obra que que vai fazer com que a gente não sofra um dano, que não sofra uma dor, uma perca em participar do reino de Cristo, mas, mas que a gente vai firmar nossos pés em Cristo, firmar nossas obras, fazer tudo por Cristo. Não esperando um reconhecimento, esperando que alguém ache bonito, não. A gente tem que fazer fundamentado em Cristo, porque o dia do Senhor vai vir. O dia do Senhor será um dia terrível. Cara, se eu pegasse para dar os versículos aqui, tudo que eu achei, tem na Bíblia toda que fala, desde o Antigo até o Novo Testamento. Fala do dia do Senhor. Fala do dia que ele vai vir. Cara, e vai ser um dia terrível, onde a terra será queimada, onde tudo vai ser destruído e só vai ficar as coisas fundamentadas em Cristo. A palha, a madeira, o feno não vai ficar. Só vai ficar o ouro, a prata preciosa. É aquilo que vai sustentar o fogo de Cristo. É aquilo que Jesus vai colocar em obra e vai ver. Poxa, eu te dei tudo para você continuar. Eu te dei pessoas e você mesmo assim você abriu mão. Mesmo assim você decidiu seguir outras coisas, seguir outros ensinamentos. Você não se baseou na Bíblia, você se baseou em dogmas que o homem criava, em dogmas que a igreja criava. Não estou dizendo para vocês não aceitar aquilo que a liderança de vocês impôs. Não estou falando isso daí não. Temos que aceitar, porque toda liderança é constituída por Deus. Todo governo é constituído por Deus. E se ele está ali é porque Deus determinou. Nós temos que seguir ele. Só que a gente tem que também ficar atento para ver se não está fugindo da Bíblia. Porque eu já vivi isso de líderes, onde botavam algo, falava, cara, tu não faz isso, tu não pode fazer isso, tu não pode usar certo tipo de roupa, porque senão Deus vai tá se envergonhando de tu. E muitas vezes esse líder ele não vivia isso que ele falava. Ele criava coisas criava dogmas que quando a gente olhava para a Bíblia não tinha nada a ver, havia contradição. Respeite o seu líder, mas seus líderes forem baseados dentro da palavra. Porque por mais que ele seja um líder constituído por Deus, mas não esteja baseado na Bíblia, cara, ele irá sofrer. Ele no dia do dano do Senhor, ele vai ser julgado, justamente. Deus vai falar, eu te entreguei pessoas e você não cuidou. E se tem alguém aqui líder de ministério, se tem alguém aqui líder, cara, constitui seus liderados no fundamental na Bíblia, baseiem eles na Bíblia, ensinem a Bíblia a eles, mostrem qual real é a Bíblia para que eles se fundamentem em Cristo, para que eles possam estar fundamentados. Cristo como fundamento. Todavia, alguns crentes, entre outros, tentaram edificar igrejas com o que tinha alcançado, mas não é desse jeito. Todavia, eles não edificaram em Cristo e acabaram caindo. A Torre de Babel foi um dos maiores coisas que existiu. Criaram um edifício para chegar a falar com Deus, mas esqueceram o melhor, cara. Se esqueceram que Deus tá, eles não precisavam criar aquilo ali para falar com Deus. Era só eles seguir aquilo que os sacerdotes ordenavam, mas eles não, eu vou fazer tudo do nosso jeito. E se tem algum líder, ele não faça as coisas do jeito que tu pensa.
Faz do jeito que a Bíblia fala para você fazer. Viva a Bíblia. Porque, cara, a Bíblia ela vai nos mostrar grandes coisas que muitas vezes a gente passa a vida toda achando que é certo, mas estamos errados. E estamos fundamentando as nossas coisas em qualquer coisa, menos em Cristo, através do nosso achismo. E se esquecemos que a Bíblia está ali para nos ajudar a fundamentar as coisas em Cristo. Esse é um dos maiores propósitos. O ouro, a prata e as pedras preciosas representam as várias experiências de Cristo na virtude e nos atributos de Deus triuno. É com eles que os apóstolos e todos os crentes espirituais edificaram as igrejas, o único fundamento de Cristo. Nos ministros hoje, eles estão falando de, cara, das igrejas. Mano, e é muito, muito incrível quando, quando a gente entende como é que eram essas igrejas. Eu nem sei se eu já passei do tempo, nem sei quanto tempo que é. É quanto tempo, Bruno? Mano, tem até 17, mas deixa eu usar aí. Ah, beleza. Até onde tu sentir que é pra ir, mano. Beleza, mano. É, a igreja de Éfeso, ela quando Deus passa a mensagem ao anjo da igreja, fala assim, ei, volte às tuas obras. Cara, o que tu faz é lindo, vocês crescem, vocês têm união. Vo- Cara, ela igreja tão impactante que vocês testam apóstolo para ver se eles é apóstolo mesmo. Só que eles esquecem algo. Esquece algo que é muito determinante. O anjo fala assim, ó, cara, volte ao primeiro amor. Vocês se esqueceram. Volte às primeiras práticas. Volte àquilo que vocês faziam, aquela devoção. Vocês até se crescem. Se olhasse hoje, nos dias de hoje, a igreja de Éfeso era uma igreja impactante. Ali havia muitos membros, ali eles entendiam, ali não entrava pessoas, não era líderes com conversas balelas, para ludibriar o povo, para enganar pessoas. Não, a igreja de Éfeso era uma igreja bastante boa, porém se esqueceram do primeiro amor. E aquele amor dela estava fazendo com que elas se esfriassem, com que elas se esfriassem num relacionamento com Deus e não se fundamentassem. E elas não se fundamentassem naquilo. Então vamos lá, vamos nos fundamentar, vamos edificar sobre um fundamento. O fundamento é Cristo, a Bíblia fala que Ele é o nosso fundamento. Quem está nele vai viver grandes coisas. Os materiais que fala que ouro, prata e as pedras preciosas são coisas que eu já falei, são coisas que são materiais que só servem para ser queimados e testados para chegar num ponto de usar para decoração. A, o ouro, quando ele é derretido, a prata, você faz bastante cordão bonito com ele. Faz bastante joias. A pedra também. Ela é esquentada para poder chegar a mais facilidade de ser. Que essa até palavra. De ser ficado detalhada para ficar bem bonita. Para se tornar uma joia linda. E eles usam fogo para isso. E Deus também irá usar o fogo. Deus vai falar, cara, eu vou usar o fogo para testar tuas obras, para testar teu fundamento. E aí, qual será teu fundamento? Então, galera, o que eu tenho para deixar isso é hoje. Para deixar isso hoje. Vamos nos fundamentar em Cristo. Vamos nos fundamentar com ouro, pratas e pedras preciosas. Não vamos deixar, não vamos fazer nada com feno, com palha e, e com madeira. Caraca, me orgulhei de você, pois aquilo que eu preparei para você, você realmente viveu.
aquilo que eu preparei para você, você realmente seguiu. Último trecho, já estou encerrando. Tem um versículo na Bíblia que fala dos livros. Eu estava fazendo um estudo de Apocalipse e em Apocalipse fala desses livros, onde há o livro da vida, há vários tipos de vida. E há dois tipos de livros que é bastante sérios. É um livro ao qual Deus escreveu para nós, com tudo com que a gente deve seguir, com tudo que nós devemos fazer. E é um livro das nossas obras, que tudo que a gente faz é anotado nesse livro. E nesse dia do julgamento de Deus, no dia do Senhor, ele vai pegar esses livros e vai comparar. E quando esse livro ser comparado, vai ver se a gente esteve fundamentado nas coisas certas, fundamentado em Cristo e viveu as obras para Deus, vivemos aquilo que Deus planejou, ou fomos simplesmente algo que a gente não viveu. A gente caminhou sobre a autoridade, a gente caminhou com dons entregues, a gente caminhou com algo que Deus nos entregou e não fizemos bom uso. A gente vai ser mais ou menos aquela parábola dos talentos, onde Deus entrega, onde o Senhor entrega vários talentos para três tipos de pessoas, um é 10, o outro, se eu não me engano, é 3, e outro é 1, não lembro.